Tudo bem? Então nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo na frente A falando do mol. Nós já tínhamos começado isso na aula anterior, fizemos um exemplo, me lembro, na última aula que tivemos, e a gente vai dar continuidade agora, tá ok? Então recapitulando, o que vem a ser o mol? O mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. O que quer dizer isso? 602 sextilhões de unidades, tá? Quando usamos esse valor? Espécies químicas muito pequenas, átomos, íons, moléculas, tá ok? E além disso, corresponde à massa molar, que nós calculamos do mesmo jeito que a massa molecular que já aprendemos, tá? Então vamos ver o segundo exemplo, que eu havia passado na lousa, na última aula. Em que massa há 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água? Observe que o enunciado não me trouxe a fórmula da água, mas todo mundo lembra que a fórmula da água é H2O. Com o H2O eu consigo calcular a massa disso. De que maneira? Eu vou até a tabela periódica, vocês lembram, e vejo o valor. O H vale 1, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Fazendo o cálculo da massa, se eu tenho H2O, eu tenho 2 hidrogênios, então 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais a massa do oxigênio. 2 vezes 1, 2, mais 16, eu chego a 18. Ou seja, eu tenho 18 gramas em cada mol da água. Tá ok? Então qual o parâmetro que eu tenho? 18 gramas corresponde a 1 mol. O mol não corresponde a 6,02 vezes 10 a 23? Sim. Só que aqui no exercício nós arredondamos isso. Ao invés de usar o 0,02, eu uso apenas 6. Então 18 gramas corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O exercício pede o quê? Qual que é a massa? Ó? X gramas, eu não sei qual é a massa. Quando eu tiver 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá ok? Eu percebo aqui que o 6 e o 18, como o 10 a 23 está igual nos dois números, é exatamente o triplo. Ou seja, o número de baixo aqui é exatamente o triplo do número de cima. A mesma coisa vai acontecer desse lado que eu preciso. Ó. O meu x vai ser o quê? 3 vezes maior que o 18. Então minha conta é só essa. Ó. 18 vezes 3, eu chego em 54 gramas. Se você não conseguir enxergar essa proporção aqui, se você acha muito difícil, não tem problema. Faça o método tradicional que você já aprendeu a fazer, regra de 3, e você vai chegar no mesmo resultado. Mas eu insisto, treine sempre você verificar essa proporção, que isso vai facilitar a sua vida e vai ser muito mais rápida a resolução, tá ok? Bom, exemplo número 3. Determine o volume de 128 gramas de gás oxigênio, que é O2, nas CNTP. Lembrando que CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Já falamos disso na aula, tá ok? Olha só. Eu sei que o O2 vale 32 gramas por mol. Por quê? Como eu tenho O2, cada O vale 16, conforme o valor da tabela periódica. Como eu tenho 2, 16 vezes 2, 32. Tá? Qual que é o detalhe desse exemplo? Aqui entra ó, o volume molar. Qualquer gás na CNTP, tá? 1 mol de qualquer gás tem esse volume aqui, ó, 22,4 litros. Não me importa o gás, tá? Então aqui como eu tenho gás oxigênio, eu sei que cada mol vale 32 gramas, isso corresponde a 22,4 litros, lembra? Na CNTP, tá? Ele quer saber o quê? Qual que é o volume, então X embaixo do litro, que é o volume, tá? Quando eu tiver 128 gramas desse gás. Observe que 32 para 128 eu tenho uma proporção de 4 vezes. Isso significa que o valor que eu preciso também será 4 vezes maior que o número de cima, maior que o 22,4. Tá? Então 22,4 vezes 4 eu chego a 89,6. Volto a insistir. Se você acha muito difícil ficar vendo proporção, faça por enquanto com regra de 3 da forma convencional. Mas tente fazer assim, vai ser muito melhor no futuro para você, tá ok? Até a próxima. Número 4, primeiro ano. Quantos átomos há em 0,2 mol de carbono? Observe que nesse caso, o exercício está relacionando o quê?
átomos e mol. Como é que eu começo a montar o exercício? Ó, você está falando em mol, eu começo com 1 mol. O mol vale quanto? Ó? O 6, arredondando, né? 6 vezes 0,23 unidades. No nosso caso aqui são os átomos. Então, 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? A pergunta do exercício é, ó, quantos átomos eu tenho em 0,2 mol de carbono? Então, mol embaixo de mol, átomo embaixo de átomo. Assim que eu sempre monto o exercício, para a gente não errar, tá ok? Resolvendo isso aqui, né, eu fiz 0,2 vezes 6, dá 1,2, o 10 a 23 simplesmente eu copio no final, sem mexer nele, tá? Então, o resultado final, 1,2 vezes 10 a 23 átomos, ok? Bom, no final do vídeo, primeiro ano, eu vou deixar 4 exercícios para vocês resolverem, tá? Tentem resolver, qualquer dúvida, me procura no grupo, me manda mensagem, que a gente resolve junto, tá ok? Valeu, até a próxima!